Pois não, doutor. Antes do encerramento, aquele voto que eu solicitei a retirada, Pois não. nós temos aqui uma questão que, a meu ver, já houve um julgamento pretérito. Vossa Excelência pode. O número é o 02165 000 495 2021. Pois não. E acontece que, já com o parecer da Procuradoria-Geral da República, em relação à eventual inconstitucionalidade da lei, não foi julgada. Então, para todos os efeitos, a lei se encontra em vigor. Eu acho que saiu alguma decisão por aqui em que dava legitimação às entidades municipais, no caso a administração municipal, de promover, não é, a vocação de funcionários públicos na área do município para integrar cargo comissionado. A discussão. Vossa Excelência quer retomar o voto de Vossa Excelência? Eu gostaria de retomar agora, discutindo com o conselheiro. Então, Marco Aurélio. eu anuncio a votação. Vossa Excelência merece todas as nossas homenagens, inclusive mais alguns minutos aqui ouvindo, não tem nenhum problema. De Marco Aurélio é que, na realidade, não é doutor Marcos. Eu pediria só que Vossa Excelência falasse no microfone. Na realidade, houve já um posicionamento do colegiado. Pois não. E, a meu ver, esse posicionamento vai sofrer uma solução de continuidade com esse voto aqui. Com certeza. Porque, na realidade, é pelo provimento mesmo do recurso. Então, o fato... Vossa Excelência anuncia e lê o seu voto. Eu anuncio e não aqui tem, os não, senhores discutem. É melhor, não? Pois não. E se me derem um pouco de paciência, se tiverem um pouco de Claro, paciência, eu não lerei a emenda, não. Eu gostaria de ler o voto mesmo. Pronto. Cuida-se de recursos... sim, notícia de fato, sim, 02165 000 495 2021. Origem, segunda Promotoria de Justiça Serra Talhada, recorrente Alan Santos Braga, assunto recurso administrativo e notícia de fato. Voto. Relatório. Cuida-se de recurso administrativo interposto pelo senhor Alan Santos Braga contra a decisão da lavra da segunda Promotoria de Justiça de Serra Talhada, indeferindo a instauração de procedimento investigativo específico para apuração de possível descumprimento pela Prefeitura de Serra Talhada da Lei Federal número 13.022, de 8 de agosto de 2014, cujo teor dispõe sobre o Estatuto Geral dos Guardas Municipais. Conforme se extrai dos autos, o ora recorrente, em 16 de 12 de 2018, formulou representação perante a ouvidoria do Ministério Público do Estado de Pernambuco com o seguinte teor: Prefeitura, por meio deste, venho a representar, junto a esse brioso Ministério Público do Estado de Pernambuco, contra a Prefeitura Municipal de Serra Talhada, localizada na Rua Agostinho Nunes, 125, Nossa Senhora da Penha, Serra Talhada, Pernambuco, CEP 56.903.510, CNPJ 10.282.945/000105, que vem desrespeitando o artigo 15 da Lei Federal 13.022/2014, onde deixa claro, nesta legislação federal, que todos os cargos em comissão devem ser ocupados por integrantes de carreira, inclusive os cargos de direção, de comandante e subcomandante da Guarda Municipal, devem ser ocupados por integrantes de carreira desta instituição, na qual a Prefeitura Municipal de Serra Talhada vem desrespeitando a Lei Federal 13.022/14, em seu artigo 15, mantendo o cargo de chefia comissionado de subcomandante da Guarda Municipal uma pessoa que não pertence aos quadros da carreira desta instituição, identificado conforme a portaria PMST/GP, de número 053, em 4 de janeiro de 2021, em anexo, com a nomeação de Cícero Epaminondas de Barros, e reafirmamos que a Guarda Municipal de Serra Talhada já possui servidores de carreira do cargo de Guarda Municipal na ativa há cerca de 10 anos, como pode ser observado em relatório em anexo do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.
fazendo jus a estarem assumindo todos os cargos em comissão da Guarda Municipal de Serra Talhada, inclusive comandante e subcomandante, em total conformidade com a Lei Federal 13022/14. A referida, agora continuando o relato, a referida representação fez-se acompanhar de reprodução de matérias jornalísticas sobre o tema, evidenciando a atuação de órgãos de execução do Ministério Público de Pernambuco e de outros estados da Federação, no sentido de coibir a nomeação de pessoas estranhas à carreira da Guarda Municipal para ocupação de cargos ou funções de confiança da corporação. Antes de analisar a denúncia e de realizar qualquer diligência, a Promotoria de Justiça Investigante informou que o objeto do procedimento for analisado em outras oportunidades e alvo, inclusive, de recomendação ministerial, pois o município de Serra Talhada não aplica a referida legislação no âmbito municipal, sob a alegação de possível inconstitucionalidade formal da lei por vício de iniciativa. Todavia, após conhecimento do teor do parecer ofertado pela Procuradoria-Geral da República nos autos da ação direta de constitucionalidade número 5156/2014, proposta em 20 de agosto de 2014 pela Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais, FENEM, orientando pela procedência do pedido quanto à inconstitucionalidade formal da Lei Federal 1322/14, com fundamento no artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal. O órgão de execução mudou seu posicionamento e promoveu o arquivamento dos procedimentos instaurados, entendendo pela prerrogativa do chefe do Executivo de deixar de aplicar administrativamente leis ou atos com força de lei considerados por ele inconstitucionais. Então, deixar aqui só um parênteses para que os nossos pares entendam que houve um parecer da Procuradoria-Geral da República no sentido de deixar que a administração pública, em face de uma suposta inconstitucionalidade formal que, na época, não havia sido julgada, que se deixasse... Ela não foi julgada. Que se deixasse ao crivo da administração essas contratações de integrantes que não sejam, de não integrantes da carreira, né? Então, basicamente, o cenário é de que indivíduos alheios ao quadro passem a comandar, passem a gerenciar determinado órgão, em tese, com violação ao preceito constitucional. No caso específico, a Guarda Municipal. No caso específico, a Guarda E Municipal. a inconstitucionalidade seria em razão da Constituição Federal. Da Constituição Federal. Então, eu vou só repetir, todavia, após o conhecimento do teor do parecer ofertado, a Procuradoria-Geral da República, nos autos da ação direta de constitucionalidade, isso já em 20 de agosto de 2014, ela se manifestou com fundamento do artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal, que o órgão de execução mudou seu posicionamento e promoveu o arquivamento dos procedimentos instaurados. Ou seja, a Procuradoria-Geral entendeu que enquanto não fosse julgado, podia. E a DIN foi julgada, doutor? Não foi julgada. Desde 2014? Não foi julgada. 2014. Mas ato contínuo, o órgão de origem expediu ofício à Prefeitura de Serra Talhada solicitando-lhe cópia do ato administrativo determinando a inaplicabilidade da Lei Federal 13.022/2014 no âmbito do município, facultando inclusive a oportunidade de colacionar a documentação que entendesse pertinente. Em resposta ao referido expediente, o município juntou aos autos cópia do decreto de número 3.366/2021, negando cumprimento à referida lei no município de Serra Talhada, bem como parecer técnico de número 025/2021 PMST-PGM, elaborado pela Procuradoria-Geral do município de Serra Talhada, opinando pela inconstitucionalidade formal da Lei Federal de número 13.022/2014, por vício de iniciativa. Então, o cenário começa a se delinear da seguinte forma: a própria Procuradoria-Geral do município, em face dessa inconstitucionalidade formal, De uma lei federal. passa da lei federal, que
na realidade vetava, passa a aplicar o entendimento próprio de que pode trazer qualquer indivíduo que não seja integrante do quadro para atuar, no caso, o guarda municipal, no órgão específico. Muito bem. Diante do atendimento à solicitação pela municipalidade, bem como dos esclarecimentos prestados pela segunda Promotoria de Justiça de Serra Talhada, entendeu pela ausência de irregularidade ou ilegalidade capaz de justificar o início de uma apuração, indeferindo a instauração de procedimento investigatório específico, com fundamento no artigo 3º, parágrafo 3º, da Resolução do Conselho Superior do Ministério Público 03/2019. Contudo, o ora recorrente resignado com a sobredita decisão interpôs o presente recurso, afiançando em breve síntese que a ação direta de inconstitucionalidade 5156/2014, que foi a prefeitura, no caso, se utilizou para justificar esse seu procedimento, que essa ação direta de constitucionalidade, proposta pela Federação Nacional de Entidades e Oficiais Estaduais, FENEM, foi extinta por ausência de legitimidade de parte autora, encontrando-se, portanto, a Lei Federal número 13.022. Então, a coisa agora começa a tomar vulto. Embora, inicialmente, não havia pronunciamento da Corte Maior, no entanto, posteriormente, com a declaração de que ocorreu a extinção por força de legitimidade de parte, o status quo ante permanece, não? Então, em 8 de agosto de 2014, em plena vigência, que configura a prática de crime de responsabilidade dos prefeitos municipais negar a execução à lei ou deixar de cumprir ordem judicial sem justo motivo, conforme previsto no artigo 1º, inciso 14 do Decreto-Lei 201/67, e 3, que o não cumprimento do ato de ofício fere o princípio da legalidade e constitui prática de improbidade administrativa, pois atenta contra os princípios da administração pública, como versa o artigo 11º, inciso 2 da Lei Federal 8.429/92. Eu vou ler bem rápido, porque é um pouquinho longo. Após análise do recurso, o órgão de execução indeferiu o pedido do recorrente e manteve a decisão de arquivamento por não vislumbrar qualquer irregularidade ou ilegalidade capaz de justificar o início de uma investigação ministerial, remetendo os autos a este Conselho Superior. É o relato. Fundamentação. Inicialmente, conheço o recurso por tempestivo e a parte de legitimidade para o manejo. Conforme relatado, cuida a hipótese de recurso administrativo interposto pelo senhor Alan Santos Braga contra a decisão da Lavra da segunda Promotoria de Justiça de Serra Talhada, indeferindo a instauração de procedimento investigativo específico para apuração de possível descumprimento pelo chefe do Poder Executivo Municipal de Serra Talhada das disposições previstas na Lei Federal número 13.022, de 8 de agosto de 2014, cujo teor dispõe sobre o Estatuto Geral dos Guardas Municipais, e determinada expressamente o provimento de cargos ou funções de confiança por membros efetivos do quadro de carreira da corporação. Suplica o recorrente, em suas razões recursais, que o órgão ministerial atue no caso, tomando as pertinentes medidas, uma vez que a situação originalmente relatada persiste. Pois bem, como é ser disso, os procedimentos judiciais instaurados pelo parquê visam apurar fato que possa autorizar a tutela dos interesses ou direitos a cargo do Ministério Público, nos termos da legislação aplicável, servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções constitucionais. No caso em apreço, evidencia-se que o interesse em discussão possui natureza difusa, pois cuida especialmente de proteção ao patrimônio público, o que justifica a atuação ministerial nos termos do artigo 129.3 da Constituição Federal. Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao recorrente quando roga pela intervenção ministerial, no caso em tela, pois a Lei Federal 1322, de 8 de agosto de 2014, ainda se encontra em pleno vigor, tendo em vista que a ação direta de inconstitucionalidade de número 5156/2014, proposta em 20 de agosto de 2014 pela Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais, FENEM, foi julgada improcedente. Aqui já houve, diga-se passagem, o julgamento. E foi julgada improcedente em razão da ilegitimidade da parte autora. E a ação direta de constitucionalidade, número 5.780, de 15 de setembro de 2017, ajuizada pela Associação Nacional dos Agentes de Trânsito do Brasil, AGTB Brasil, encontra-se pendente em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.
Conforme estabelece o artigo 102, inciso 1A da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente a ação direta de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal por ser sua função precípua da guarda da Constituição, sendo os legitimados ativos elencados no artigo 103 do mesmo diploma legal, cuja redação foi alterada pela emenda constitucional número 45 de 2004, se não vejamos. Não há necessidade de ler o dispositivo do artigo 103, não vou cansá-los, mas, se for necessário. Infere-se, portanto, que a ampliação promovida pela Constituição Federal de 88, no rol de legitimados para a propositura da ADI e da ADC, esvaziou os fundamentos que autorizavam uma possível realização do controle de constitucionalidade repressivo pelo chefe do Poder Executivo, pois a legitimidade ativa deixou de ser exclusiva do Procurador-Geral da República. Diante disso, não cabe à Prefeitura do município de Serra Talhada, por meio de expedição de decreto, negar-se a aplicar as disposições previstas na Lei Federal de número 13.022, cujo caráter é geral, até porque a discussão quanto à inconstitucionalidade, a constitucionalidade já está sob o crivo do Poder Judiciário. Destaca-se ainda que, pelo princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, são elas consideradas constitucionais até que sejam declaradas inconstitucionais, levando estabilidade e segurança às relações disciplinares. Nessa esteira, fica evidente que a instauração de um procedimento específico de investigação se faz necessária para ou solucionar extrajudicialmente a situação trazida pelo recorrente ou servir de suporte para a ação judicial futura para a defesa dos interesses coletivos. Em resumo, a conclusão é que, ante o exposto, nos termos do artigo 35, parágrafo 1º, 2 e parágrafo 2º da resolução CSMP 003/2019, voto pelo conhecimento e provimento do recurso, encaminhando-se os autos ao substituto, à subscritora do indeferimento, para que instaure os procedimentos de investigação específica. Eu gostaria, senhor presidente, que, nesse momento, a depender do resultado do julgamento por meus pares desse voto, que isso vai produzir realmente uma repercussão, eu não diria geral, mas uma repercussão em relação a toda e qualquer administração que se atenha ao fato em si, esse é o objeto desse recurso, para que, dependendo do julgamento, que isso também seja posto consignado em ata, para que se faça uma orientação às demais promotorias com atribuição da área. Em discussão... É como voto, senhor presidente. Em discussão o voto do relator. Eu só queria um esclarecimento. Então, nesse caso, dando provimento ao recurso, teria que retornar para a promotoria para outro promotor. Foi esse o término do voto. Então, incluir no voto, né? O fecho do voto foi esse. Já está posto. Tá aí. Eu não escutei. Pois não, Tuzela. Em discussão, voto relator, e aí a minha primeira dúvida. O objeto da discussão é, o município defende que a chefia da Guarda Municipal poderia ser feita por uma pessoa estranha aos quadros da Guarda Municipal. Não é? O recorrente defende que não, com base nessa lei federal, somente alguém dos quadros da própria Guarda Municipal poderia ser alçado à condição de chefe dessa Guarda Municipal. É interessante, até porque aqui no Recife, em algum momento, salvo engano, a Guarda Municipal foi chefiada por alguém da APM. Senhor presidente, eu tenho indagação. Sem microfone. Um microfone, por favor, doutor. Eu tenho uma indagação ao relator, e fechei o computador, realmente pode até estar esclarecido parte desse pedido na cópia do voto que ele me mandou, mas peço perdão já, se for o caso. Mas eu gostaria de saber, do relator, de quando esse procedimento, e se o objeto
do procedimento, porque eu acho que essa discussão jurídica, essa discussão em tese sobre a matéria, não é o objeto do processo, até porque o que a gente discute geralmente aqui é o objeto da reclamação, se é um PP, se é um IC, eu não sei, eu gostaria que fosse esclarecido qual o objeto, se o primeiro procedimento é o quê? É um IC, é um PP? São duas situações. E se o objeto, me permita só terminar, concluir, e se o objeto, dependendo do ano, foi exatamente alguém reclamando sobre a designação de alguém, levantando essa questão toda, porque o objeto do procedimento administrativo geralmente é esse. A questão de discussão teórica, geralmente não é o que a gente discute aqui, isso às vezes vai para o judiciário. A gente discute se o promotor tinha razão em arquivar lá naquele momento, e se esse objeto ainda persiste, porque se foi um procedimento antigo, como a gente tem pego aqui, talvez até o objeto não resista mais. Mudou de prefeito, mudou entendeu? De autoridade, e talvez tenha até corrigido a situação e o objeto não se permita mais que se devolva para o promotor. Eu gostaria de saber isso. Na realidade, vamos pontuar duas coisas. Independente de mudança ou não de prefeito, de administrador, independente ou não do momento em que foi feito, se eventualmente antes do julgamento pela improcedência da situação do parecer do senhor Procurador-Geral da República, aquele objeto anterior, ele se dilui, ou melhor, ele se encontra refutado por força de superveniência de uma decisão que tem o condão de se produzir na causa determinante anterior à modificação. Então, não obstante Vossa Excelência pontuar algumas situações, independente, porque a norma ela tem um caráter, ela tem caráter geral. A norma não vai se preocupar em quem está executando-a. A única preocupação é se há legitimação ou atribuição de execução. O que se faz aqui é o seguinte: em determinado momento, ou seja, o julgamento inicialmente lá em 2014, apontava para a possibilidade da administração, esponsa própria, por força de um defeito formal que não houvera sido julgado, adotar essa interpretação e com ela fazer presume-se dentro da conveniência do ato administrativo, que não lhe é mais conveniente. Senhor relator. Todavia, agora há um julgamento de uma ação direta de constitucionalidade extinguindo o processo por ilegitimidade de parte. E uma outra, diga-se passagem, uma outra que ainda não foi julgada. O que seria interessante aqui a discussão, senhor presidente, é se nós sobrestamos esse recurso e aguardemos uma decisão final, correndo-se o risco, eventualmente, de produzir algum dano no patrimônio da administração, ou se nos posicionamos aqui, e eu peço mais, no posicionamento, que esse colegiado aqui se manifeste no sentido da própria corregedoria de orientar as promotorias nesse sentido. Doutor Zé Lopes, me parece que a indagação feita pelo doutor Vitório, e talvez seja de outro colega ou de outra colega, é no sentido que, quem trouxe este recurso é alguém que era da Guarda Municipal e não foi nomeado para a chefia ou não concordava com a nomeação de algum estranho para a chefia. Me desculpe, essa informação não tenho e me permita assim, uma abordagem sobre ela. Aqui trata-se de situação em que a relação jurídica posta é de direito
coletivo. É de Mas, direito. Então, independente, assim, eu entendo dessa forma, entendeu, senhor não, presidente? claro, mas eu não tenho condições, porque realmente não consta aqui, se o recorrente faz parte ou não. Eu não vou nem elaborar. O objetivo da pergunta do doutor Vitório era também dissipar alguma dúvida. Foi alguém que se sentiu preterido? Quando foi que aconteceu isso? Se o objeto permanece. Exatamente. Então, algum estranho, alguma pessoa estranha que viu o prefeito nomear alguém de fora para chefiar a Guarda Municipal e disse, olha, isso pode ou isso não pode, e aí gerou essa notícia de fato. Provavelmente, a gente sabe que provavelmente... Senhor presidente. Provavelmente, nós sabemos, provavelmente deve ser parte interessada. Dificilmente essa cidadania nesse país é exercitada. Me permite, pois não, doutor Lopes, veja só, o que o doutor Renato interpretou muito bem com a minha preocupação, eu louvo a ideia de se discutir uma matéria, né, feito essa, mas a gente tem que ver o limite de atribuição desse conselho e o limite de atribuição do promotor. A nossa resolução 003, que praticamente copia a resolução do Conselho Nacional, né, do Ministério Público com relação aos procedimentos de cidadania, nos impõe um limite. Se o objeto vamos dizer, do PP ou do IC, que Vossa Excelência também não me disse qual é o procedimento, já exauriu, a gente não caberia nem aqui discutir mais, porque devolver para um promotor um procedimento que não tem mais para que ele fazer uma investigação, já faria o quê? Um acúmulo de serviço, outro serviço para o promotor, cuja... Olha, me permita, a preocupação de Vossa Excelência, eu também comum com ela, mas talvez não seja neste procedimento que a gente vai discuti-la, rediscuti-la. Mas veja, doutor Vitório. E seria uma imposição para o promotor que geraria um confronto com a nossa resolução, devolver um procedimento para o promotor sem mais possibilidade de se discutir o objeto que instaurou o processo. É isso que eu estou querendo saber. Olha, antes de tudo, eu insisto que a natureza da relação jurídica que nós estamos discutindo aqui é da nossa atribuição, sim. Se os senhores julgarem diferentemente, não há problema nenhum. É o direito de todos. Sim. E outra, da mesma forma como o senhor levanta essas hipóteses, eu também levanto a hipótese de que qual é o conhecimento que nós temos de todas as prefeituras, se estão a utilizar desse expediente ou não. Então, nós estamos diante de uma situação que eu proponho aqui a esse colegiado, se ater ao fato em si. Porque, das duas, uma, o senhor pode pedir vista e adotar, por exemplo, a solicitação para saber se o objeto ainda permanece vivo ou se não. Agora, existe aqui uma situação que ela é bíblia. Nós tivemos uma situação anterior e agora uma situação posterior. E aí, em cima disso que nós vamos, eu não tenho como. Doutor Marcos, Vossa Excelência quer fazer alguma intervenção? Doutor Marco Aurélio. Pois não. Essa é uma discussão interessante. Pois não, doutor São Marco. 92... Vossa Excelência tem a palavra. Sim, eu consegui abrir aqui o processo. Foi um pouco lento aqui para... Não sei se é a internet ou é o meu computador aqui. Bom, o questionamento foi sobre a natureza do procedimento. E é simples. A situação é, antes não havia um julgamento. Agora a ADI foi julgada. Julgada improcedente. Quer que eu leia aqui os fatos que a pessoa narra? Pois não. Por meio deste venho a representar junto a esse brioso Ministério Público, acho que foi lido aqui,
do Estado de Pernambuco contra a Prefeitura Municipal de Serra Talhada, localizada na rua tal, que vem desrespeitando o artigo, ele botou aqui 15º, estou lendo literalmente, o artigo 15 da Lei Federal 13.022 de 2014, onde deixei claro, nesta legislação federal, que todos os cargos em comissão devem ser ocupados por integrante da carreira, inclusive os cargos de direção de comandante e subcomandante da Guarda Municipal devem ser ocupados por integrantes da carreira dessa instituição, na qual a Prefeitura Municipal de Serra Talhada vem desrespeitando a Lei Federal 13.022 em seu artigo, ele botou 15º, mantendo o cargo de chefia comissionado de subcomandante da Guarda uma pessoa que não pertence aos quadros da carreira dessa instituição, conforme portaria número PMST/GP 053 de 4 de janeiro de 2021, com a nomeação de Cícero Epaminondas de Barros, e reafirmamos que a Guarda Municipal já possui servidores de carreira do cargo da Guarda na ativa há cerca de 10 anos, fazendo o juiz a estar assumindo todos os cargos em comissão da Guarda Municipal de Serra Talhada, inclusive de comandante e subcomandante. Muito obrigado, doutor Marco Aurélio, está respondido. Eu só teria mais uma pergunta a Vossa Excelência. Está datado de quando? Essa notícia de fato. Pois não. 21 de setembro de 2021. Quem foi que requereu? Quem requereu foi o Alan Santos Braga. Alan Santos Braga, Braga, exatamente. Mas eu relatei isso aqui. Isso aqui foi relatado. Aí ele junta aqui a portaria. Ele aguarda. Ele aguarda. Se me permite, independente, ainda que ele não fosse guarda, ainda que não fosse qualquer um do povo, porque isso aqui diz respeito a uma base de direito coletivo, qualquer um. Está dentro do exercício da cidadania natural, não há O ilegitimidade. voto do relator é no sentido de dar provimento ao recurso e encaminhar os autos ao substituto legal para que adote as providências no sentido de se fazer cumprir no âmbito do município, não é, o disciplinamento da lei federal que normatiza as nomeações para cargos e funções de confiança no âmbito das guardas municipais por integrantes das próprias guardas municipais. A minha única dúvida é que se essa situação não persiste hoje, o processo perde o objeto. Minha única dúvida é essa. Nós não temos, Não. posteriormente, nós não temos nenhum julgamento. Agora, Nós teríamos, só para objetivar, doutor Zé, desculpe, nós teríamos duas alternativas. Uma seria seguir o voto de Vossa Excelência e o promotor o substituto que diligenciasse para que chegasse à conclusão. Ora, se houve uma modificação na situação fática e se adequou as nomeações à legislação federal, está resolvido o assunto. Se não houve essa adequação, promover as medidas judiciais cabíveis. A outra seria nós transformarmos em diligência para solicitar da própria prefeitura informações acerca dos ocupantes, da atual realidade dos ocupantes de cargos e funções gratificadas no âmbito da Guarda Municipal. Essas duas opções que eu coloco para os senhores, para que façamos um encaminhamento e tenhamos aqui a solução desse impasse. Senhor presidente, eu concordo com Vossa Excelência. Agora, a gente dependeria da vontade do relator com relação à hipótese da diligência, até porque ele já está votando. Se ele pudesse acrescentar no voto, transformar em diligência, é porque estamos em final de gestão. Eu não vou pedir vista, pediria, se eu tivesse certeza que teria uma outra sessão, mas eu não tenho, então
eu não vou me arriscar a pedir vista. Pois não. Mas eu acompanho da preocupação de Vossa Excelência. Foi eu que levantei ela também com relação a isso. Porque devolver um processo para um promotor numa situação que já passou, já fica ruim. Mas, olha, se Vossa Excelência transformasse em diligência... Não vou. Não, então, não vou, pronto. não. Então Não vamos vou, para o não vou voto. pelo seguinte, porque isso o próprio promotor pode fazê-lo. Então, seria assim, criar uma relação burocrática. Senhor presidente, eu mantenho o voto Pois na não, íntegra. então, encerradas as discussões, eu colho votos. Pois não, doutor Marco Aurélio. É só para informar a Vossas Excelências que foi encerrado enquanto notícia de fato. Foi, ok. Teve uma pergunta, eu acho que foi do doutor Vitório. Foi Pois encerrado não. enquanto notícia de Então, fato. eu colho votos. Sou eu, né? Então, eu Vossa sei que tem a Excelência, chamada. como o mais novo, então inaugura a votação. Senhor favor, presidente, demais pares, não só acompanhei atentamente, como fui atrás do procedimento. Vi, inclusive, doutor Lopes, que essa matéria foi ventilada aqui, como Vossa Excelência destacou. Também quero dizer que eu, inclusive, trabalhei um processo parecido com esse, mas, na realidade, a situação não era em relação aos guardas municipais, era em relação aos agentes de trânsito, doutor Paulo Lapeda. Mas é interessante a gente deixar isso claro como aconteceu. Pelo que eu vi aqui rapidamente, mas atentamente a partir da leitura do voto do doutor Lopes, eu entendi que o município de Serra Talhada realmente cometeu um equívoco ao ler a própria Constituição, porque ela fala que as guardas municipais serão organizadas na forma da lei. Não falou na forma da lei municipal. E a Constituição Federal, ela tem digamos assim, uma metodologia que ela, quando fala em lei e não qualifica, devemos entender este significado de lei como lei ordinária federal de caráter nacional. E houve aqui uma coisa que eu vendo aqui os autos, teratológico mesmo. O decreto diz: decreta-se inconstitucional no âmbito do município. Isso. Decreta-se inconstitucional no âmbito do município tal, inconstitucional a lei federal número tal. E eu não vi justificativa para isso. A lei realmente é de caráter nacional. A lei está inserida no capítulo das instituições de segurança pública. Essas instituições, elas passam pela uma estruturação normativa nacional. Lógico, estamos pendentes aí de uma ação direta de inconstitucionalidade, mas eu não vejo motivos para deixar de aplicar a lei, até em razão da própria Constituição, que fala que a declaração de constitucionalidade tem a seu favor a decisão da cláusula em plenário. Não é qualquer órgão do Poder Judiciário colegiado que vai poder decidir, tem a reserva da cláusula de plenário. Por essa razão, especialmente a cláusula de plenário, entendendo que o texto da Constituição, quando fala em lei, se refere à lei ordinária dos termos que está, eu acompanho o voto do relator. Muito obrigado, doutor Marco Inclusive, é Aurélio. de causar espécie que Doutora o município Cristina. faça essa interpretação constitucional. Doutora Cristiane, por favor. Senhor presidente, senhor corregedor, não tive a oportunidade de falar também, doutor Roberto, representante da associação, doutora Ana Carolina, demais pares. Eu acompanho o relator, também com os argumentos apresentados pelo conselheiro, doutor Marco Aurélio. Doutor Vitório. Eu acompanho a base do voto do doutor Marco Aurélio, do relator, doutora Cristiane, mas por uma questão de não ter a informação que eu pretendia para completar meu voto, que seria se a situação fática subsiste, eu vou divergir do voto, porque eu gostaria que tivesse tempo para a gente apurar se essa situação subsiste, para não ter que devolver processo
a promotor nenhum sem a certeza de que o objeto persiste. Agora, em tese, juridicamente, eu concordo com o relator, concordo com o doutor Marco, concordo com a doutora Cristiane, tenho certeza que a presidência, pelo discurso, também concorda. Não há o que se discutir doutrinariamente, juridicamente, né, sobre essa questão. Pode ser que a Prefeitura de Serra Talhada esteja mantendo esse posicionamento, mas eu não vou votar favoravelmente ao voto, vou divergir apenas por essa questão. Na incerteza de que a situação persiste, eu prefiro, se errar, se for o único voto divergente, votar contra, para não ter que devolver um processo sem ter a certeza que deve ser devolvido. A divergência de Vossa Excelência de respeito a quê? Não, é contra o voto de... Eu gostaria que houvesse uma diligência, por isso que eu vou votar contra por isso. Então, mas, em tese, eu concordo com Vossa Excelência. O meu voto é contra a decisão de mérito, no sentido de devolver o processo. Então, eu não devolveria agora. O voto de Vossa Excelência é no sentido de transformar em diligência para solicitar informações. Exatamente. Pois não. Doutor Ricardo Lapenda. Senhor presidente, inicialmente eu até achei interessante a sugestão de Vossa Excelência de transformar em diligência. A minha sugestão ela foi dupla. Sim. Eu disse que claro, nós tínhamos duas opções. Outro, que uma opção seria essa da devolução. Mas o doutor José Lopes, o relator, já disse assim uma coisa muito interessante. O promotor, o substituto, é quem vai fazer, que está lá no local, vai fazer essa diligência, etc., e transformar isso ou num procedimento, ou arquivar, dependendo da circunstância lá. E depois da aula que o doutor Marco Aurélio deu aqui, aí é que eu estou mais inclinado em votar com o relator. Obrigado. Muito obrigado, doutor Ricardo Lapenda. Na sequência, doutora Nelma. Compreendi bem a questão, foi bem discutida, mas eu pedindo vênia a quem entende de forma contrária, inclusive ao relator, né, que está com um belíssimo voto, mas eu me filio ao entendimento do conselheiro Carlos Vitório, no sentido de ser transformado em diligência para que seja informado se a situação persiste ou não. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros e conselheira. Muito obrigado, doutora Nelma. Na sequência, doutor Paulo. Eu acompanho o relator, Excelência. O doutor Paulo acompanha o relator e eu vou também acompanhar o voto do relator com um adendo, no sentido de que o promotor, antes de adotar qualquer providência, diligencie para ver se a situação de fato ainda permanece. Não, eu acompanho o relator. O processo vai ser encaminhado para o substituto. E o substituto, no meu voto, eu peço que ele faça diligências, antes de entrar com alguma ação, antes de adotar alguma providência, faça diligência para ver se a situação persiste. Se a situação persistir, evidentemente que ele irá adotar medidas judiciais. Se não persistir, ele não vai... Não, eu voto com o relator somente com esse adendo, que fatalmente ele terá que fazer. Entendeu? Não há como ele ingressar com alguma medida judicial sem antes perguntar: esse cidadão que não é da guarda municipal persiste ocupando o cargo? Sim, tá. Então o senhor está descumprindo a lei federal e eu vou tomar uma providência. Não. Então desapareceu o objeto Na realidade, senhor presidente, isso daí, esse procedimento vai atender a todos. Ao invés da gente converter em diligência, ele já na hora faz, antes de qualquer providência. Até porque foi uma notícia de fato, doutora, da ouvidoria, não parece, se não me engano. Então, não foi nenhum procedimento instaurado. Pois não, doutora. Então, nesse caso, Excelência, eu acompanho Vossa Excelência, nesse sentido.
Doutora Também acompanham, senhor presidente, a sugestão dada por Vossa Excelência. Então vamos fazer uma decisão unânime. O refluo do voto, já que é nesse sentido, e foi uma notícia de fato. Ok, então Vamos tornar unânime a a decisão. unanimidade, o colégio dá provimento, o conselho dá provimento ao recurso. Doutor Paulo queria falar? Não é só que me parece que o relator acolheu essa sua sugestão, né, Exato. Então, o conselho, a unanimidade de votos, dá provimento ao recurso, no sentido de baixar os autos ao substituto legal, para que diligencie, indagando se essa situação de fato ainda persiste. Se ela persistir, adote as medidas cabíveis para que se cumpra a lei federal. Se a situação de fato não persiste, evidentemente que houve a perda do objeto. Todos de acordo? Chegamos em um consenso. Senhores conselheiros, senhoras conselheiras, muito obrigado. A sessão finalmente chegou ao final, às 18h30. Eu quero, em nome do Procurador-Geral, se não houver uma outra sessão antes das eleições, desejar boa sorte aos candidatos. Felizmente, dessa vez, eu não vou concorrer, porque eu adoro concorrer à eleição. Nesses 41 anos de Ministério Público, já concorri a várias, fui derrotado em muitas, perdi várias e logrei êxito em outras. Desejar boa sorte a todos os senhores. Doutor Vitório, muito obrigado por sua contribuição neste colegiado. Por impossibilidade legal, Vossa Excelência não é candidato, mas, como eu disse aqui, isso representa um simples até breve, não é? E que Vossa Excelência tenha sucesso aí nas suas novas missões. Se me permite, apenas para endossar suas palavras em relação ao doutor Carlos Alberto Vitório, né? Obrigado. Obrigado à presidência, à corregedoria, aos colegas. Eu também não fiz textualmente, mas tenho certeza que é de coração. Também desejo sorte, uma boa eleição a todos. Estarei aqui nesse salão aqui, também participando da sessão permanente, né? O colégio vai estar permanentemente. E todos os candidatos a todos os cargos. Viu? Olha, como o voto é secreto e são muitos colegas e bons colegas concorrendo, eu não vou declarar meu voto. Porque corro o risco de magoar algum colega. Doutora Mas Cristiane, eu queria votarei em 7, com certeza. Doutor Vitório, também eu queria agradecer em nome, com certeza, de todo o colegiado, a sua atuação brilhante aqui no Conselho. Eu estava dizendo no início da reunião que se fizermos assim, vamos rasgar o nosso regimento, ele dizia. Então, uma pessoa sempre muito, muito atuante, muito dedicado nas suas funções, e também fazer as suas palavras, também minhas palavras, sobre a secretaria, a atuação de todos os servidores, de como foram extremamente dedicados, principalmente também os analistas, agradecer a atuação e pedir, doutor Renato, para que o doutor Marcos possa, nosso presidente do Conselho Superior, possa dar uma atenção muito especial também aos servidores, a um local adequado que eles possam ficar. Foi um pleito deles, para que eles possam ficar numa sala ampla, que possa receber todos os analistas. Então, dar toda essa atenção especial pelo trabalho intenso que o Conselho Superior tem no decorrer de todo o ano. Inclusive, eu soube por Úrsula que recebe mais de 1.500 e-mails por mês. Então, é um trabalho intenso que precisa de um suporte de pessoal e analistas e toda uma estrutura, então, que possa ser dado ao Conselho.